Bom dia. Eu tinha apenas 9 anos quando eu filmei essas imagens. A despedida do nosso maior ídolo, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, no dia 4 de agosto de 1989. Saudade dói. Seu Luiz nos deixou no dia 2 do mesmo ano. E eu estava ali, pelas ruas de Exu, com a câmera na mão, registrando a despedida do nosso maior ídolo, nosso rei. O que é que eu estava fazendo ali? O que é que vocês faziam aos 9 anos de idade? Alguns meses antes, eu estava em Canapi, onde eu morava. Eu tinha uma família nômade com meu pai, Paulo Marconi, minha mãe Wanda e minhas irmãs. Meu pai chegou em casa. Eu fui transferido de novo. Meu pai, gerente do Banco do Brasil. E ele não falou o nome da cidade que nós íamos morar. Ele só disse o seguinte: nós vamos morar na cidade de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Gente, foi um pinote dentro de casa. Aquele cabra que eu assistia nos clipes do Fantástico, no programa dos Trapalhões, que embalava o São João do colégio da cidade, que eu estudava, nas escolas. Nós iríamos morar na terra dele. Meu pai, como gerente de banco, a gente sabia que ele era cliente do banco, ele sabia que nós iríamos conviver com ele. E o que aconteceu 3 meses depois? Seu Luiz Gonzaga estava almoçando na sala da nossa casa. Olha que privilégio. E eu, pivete, 9 anos, olhava para ele, aquele ser imponente, sem estar com a indumentária, né, do rei do Baião, gibão, chapéu. E começou a ter um afeto muito forte, um elo da minha família com a família de seu Luiz. Meu pai também era venerável mestre da reunião da loja maçônica de Exu. Ele que esteve com o seu Luiz Gonzaga na última reunião. E logo depois, em agosto, meu pai foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, que apareceu naquelas imagens, ao lado do Gonzaguinha e ao lado do padre Gotardo Lemos, aqui do Ceará. E meu pai me deu a filmadora, fez: Paulo, filma. Filma. E pelo fato de estar filmando, aos 9 anos de idade, eu passei a prestar mais atenção. Sanfoneiros, zabumbeiros, rezadeiras, triangueiras, vaqueiros. Era como se o Brasil inteiro estivesse ali naquela pequena cidade de Exu. E a sensação que eu tenho, o meu sentimento, é que aquilo ali não foi uma despedida, foi na verdade um começo. Pouquinho depois, já em dezembro, o Gonzaguinha colocou na cabeça que iria inaugurar o Museu do Gonzagão. E aí começou a mandar os materiais do seu Luiz Gonzaga para o meu pai. E muitos desses materiais foram guardados na minha casa. Sanfona, gibão. E eu estava ao lado de Gonzaguinha e Dominguinhos no momento da inauguração. Gente, eu já estava com 10 anos. Com 10 anos eu já tinha morado em 6 cidades. Canapi, Monteiro, na Paraíba, Piancó, onde eu nasci. Em Cabaceiras, eu morei em frente àquela igreja onde foi filmado o filme do Alto da Compadecida. Com 7 anos de idade eu já morava em Cabaceiras e fui atropelado por um carro. Eu tinha 4 anos de idade, como um Fusca passou por cima de mim. Pensa no cabo danado? Meu apelido na infância era Terra Quente, porque ele parava no lugar, igual aqui, fica andando pra lá e pra cá. Até hoje. E aí, no momento da inauguração, eu mostrei pra Dominguinhos essas imagens. Falei: seu Domingos, olha aqui, eu ao lado do senhor, Dominguinhos, que foi um grande amigo, grande próximo da nossa família. Salve, seu Domingos. Quero pedir uma salva de palmas pra Dominguinhos, gente. Saudade do mestre. Aí, quando eu mostrei as imagens pra Domingos, ele falou: Paulo, desde 10 anos de idade tá no meu pé, né? Eu falei: pois é, seu Domingos, eu coleciono, passei a juntar as coisas. E Dominguinhos me contou uma coisa que é muito forte e muito impactante em relação ao seu Luiz Gonzaga na sua trajetória. Ele falou o seguinte: Paulo, Gonzaga uma vez falou para mim, falou: Dominguinhos, você tem que começar a cantar. Não adianta você ficar só tocando. Você tem que colocar a sua voz, porque sanfona, só sanfoneiro não dá dinheiro. Cadê Luizinho Calixto, que deve estar por aqui? Eu falei, porque ele não discute, se bem que o Luizinho também canta muito. Mestre, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Luizinho Calixto. Luiz Gonzaga Calixto, grande mestre de sanfona dos 8 baixos. E Dominguinhos, aí Luiz Gonzaga olhou para Dominguinhos e falou o seguinte: Dominguinhos, você tem que botar a sua voz dentro dessa sanfona. E dentro dessa sanfona vai sair, aí de dentro, um cantor Dominguinhos. E olha o que seu Domingos virou. Aquele puxão de orelha que mudou toda uma trajetória dos maiores cantores do Brasil. Se eu cantar aqui, eu tenho certeza que vocês não ficam nem um pedacinho, porque a minha voz é desafinada, é ruim mesmo, de taboca rachada.
Mas existem várias formas de a gente cantar. Eu escolhi cantar através das minhas pesquisas. Desde aquele momento da despedida, eu passei a colecionar materiais de seu Luiz Gonzaga. Eu passei a cantar através das consultorias que eu presto, desde o filme do Gonzaga, lá em 2012. Todas aquelas peças de coro do filme são minhas, eu emprestei pro pessoal do filme. Desde o desfile da Escola de Samba, o Dia da Tijuca, que nós ganhamos o Carnaval Carioca em 2012. O carnavalesco lá, o Paulo Barros, toda a equipe estiveram na nossa casa. Desde os diversos livros, filmes, eventos que nós participamos. E quando a gente começa a pesquisar sobre o seu Luiz Gonzaga, a gente começa a descobrir que vai muito além de um cantor, que vai muito além de um compositor. Luiz Gonzaga era um inventor. Luiz Gonzaga ele já foi um dos grandes empreendedores do Brasil, sem nem antes existir o conceito do empreendedorismo que a gente conhece hoje. Inovou, inventando o triângulo, a sanfona e a zabumba. Esse conjunto harmônico não existia antes do seu Luiz Gonzaga. O seu Luiz Gonzaga foi inovador em criar as festas de São João como a gente conhece hoje. Imagina o quanto que isso eu já pesquisei profundamente. Isso afeta diretamente a nossa economia. Só no ano passado foram quase 4 bilhões no mercado de entretenimento do Nordeste. Mais de 3 milhões de pessoas em Caruaru, mais de 2 milhões em Campina Grande, movimenta o turismo, movimenta restaurante, movimenta músicos. Então, assim, é uma coisa que vai muito além do que a gente pensa do São João. E quanto todos nós temos de seu Luiz Gonzaga? Né? Eu fico pensando, às vezes eu fico refletindo, quantos casamentos, quantos namoros existem hoje, nós, por causa do seu Luiz, dançando um baião, dançando um shot, dançando um forró. Quando eu participei do programa do Bial, eu falei uma coisa que o Bial olhou para mim e se assustou. Eu falei, Bial, foi definitivamente seu Luiz Gonzaga que colocou o Nordeste no mapa do Brasil. Existe uma música popular brasileira antes do seu Luiz Gonzaga, existe uma música popular brasileira depois do seu Luiz Gonzaga. E todos que vieram depois passaram a beber dessa fonte gonzaguiana. Belchior, Raimundo Fagner, Elba Ramalho, Luizinho Calixto. Tanta gente. E é interessante que quando a gente faz essa análise da fonte gonzaguiana, uma vez eu estava conversando com o Gil, numa gravação. Gil, tô falando Gilberto Gil, tá, gente? Foi Domingues me apresentou com tanta intimidade que eu já... O Gil falou assim, Paulinho, eu não existiria sem Gonzagão. Ele não está falando que não existiria como gente, ele está falando como artista. E quantos artistas brasileiros existem hoje por causa do seu Luiz Gonzaga? Marinês, Fagner e tanta gente que veio depois e bebeu dessa fonte. E lá em 2012, nós tivemos o centenário do seu Luiz Gonzaga. Gente, foi um acontecimento. Foi um acontecimento no Brasil inteiro e no mundo. O nosso site, que nós criamos em 2006, o luizluagonzaga.com.br, nós tivemos naquele ano 7 milhões de acessos. 7 milhões de acessos. Aí foram filmes, trabalhos escolares, eu recebi mais de 4 mil e-mails, prestando consultoria, livro da Regina Echeverria. Em 97, eu lancei um site do Gonzaguinha. Eu era apaixonado pelo Gonzaguinha. Então, assim, essa trajetória do cantar, do viver intensamente a obra gonzaguiana, ela anda comigo paralelo na minha vida e da minha família. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, trabalho na área de investimento, mas diariamente eu vivo intensamente essa cultura. E é interessante que quando foi ali no meio da pandemia, 2020, aquela primeira janela que a gente pôde sair de casa, não foi ter uma janela que a gente saía e fechava, abria e fechava. Eu estava numa casa de praia, junto com a família, aqui no interior de Ceará, e estava vendo uma live. Só que eu sempre estava na minha cabeça que eu tinha que fazer algum trabalho para o seu Luiz Gonzaga, além das consultorias que eu prestava, além do site que a gente já tinha lançado. E aí, no meio dessa live, eu vi um QR Code, eu disse, tá aí. Fazer um trabalho sobre o seu Luiz Gonzaga, eu levantei, sartei da rede, como a gente fala aqui no Ceará, no Nordeste, sartei da rede, fui falar com a minha esposa, Suzana, falei, Suzana, eu tive uma ideia. Vamos fazer um livro sobre o seu Luiz Gonzaga desse jeito. Ela olhou pra mim e falou assim, vai ficar doido por causa disso? Eu estava tão empolgado. E qual era a ideia desse projeto? Era fazer um livro em que a gente ia colocar o próprio Luiz Gonzaga para contar a sua trajetória. Através das entrevistas de rádio, de TV, materiais de jornalistas. Qual era a ideia? A gente colocar um QR Code, a pessoa ia apontar o celular para o livro, iria ouvir a maravilhosa voz do seu Luiz Gonzaga contando a sua trajetória, desde quando ele nasceu, quando ele esteve aqui no Ceará, serviu o Exército aqui em Fortaleza, teve o norte do país, até chegar no Rio de Janeiro, então ele contando sua trajetória. E para compor essa narrativa, nós colocamos vários materiais, várias fotos, revistas, cartazes,
E a ideia do livro, nós usamos como referência alguns projetos internacionais, que era o livro do Elvis Presley, do Queen e o dos Beatles. A gente estava bom de referência, né? E eu apresentei o projeto para a editora, eles compraram a ideia e a gente começou a trabalhar. Além do livro, eu gravei 110 entrevistas que vieram dentro do livro como podcast. Eu gravei com a Adai José, gravei com o Luizinho Calixto, gravei com a Elba, com o Braulio Bessa, Expediteiro, Chico Pinheiro, foram 110 convidados. Tudo está no livro. E conseguimos fazer esse lançamento. Lançamos em 2022, em Exu, os 110 anos do seu Luiz Gonzaga. O que é que vem dentro desse matulão, gente? Todas as capas dos discos, todas as capas dos compactos, cartaz da apresentação que ele fez em Paris, cópia do contrato da Rádio Nacional, e são quase 500 páginas em uma imersão sobre a vida do seu Luiz Gonzaga. Voltando a falar do programa do Bial, o Bial falou assim, Paulo, é o livro mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu falei, Bial, esse livro não é do Paulo. Esse livro é de todos nós, nordestinos, que a gente falou, um dos nossos pilares era fazer algo à altura do nosso homenageado. E eu acredito que nós conseguimos. E ganhamos o mundo. Primeiro lançamento em Exu, eu fiz questão de visitar várias escolas da região, doamos exemplares dos livros, tanto nas escolas municipais, quanto nas escolas estaduais. Eu tive essa semana em Exu com Lira Neto, que vai fazer uma biografia sobre o seu Luiz, seu mostrei, Lira, a gente está aqui em cima da Serra do Araripe. Tinha uma escola municipal. Eu estive aqui nessa escola, com mais de 300 alunos, lançando o livro e mostrando para eles o tamanho da importância do nosso homenageado. E começamos a rodar o Brasil, nós tivemos mais de 800 citações na imprensa, blog, rádio, jornais. O livro virou uma exposição. Tivemos aqui em Fortaleza, no shopping, tivemos em Recife, tivemos em Aracaju, tivemos em Salvador. Vamos para outras cidades do país. Eu fico brincando que a exposição é um livro em pé, que você consegue fazer uma imersão na vida do seu Luiz Gonzaga através desse espaço, e já tivemos mais de 100 mil visitantes. Estamos assinando um contrato, está em andamento, que provavelmente deve virar uma série nesses streamings, mas isso é segredo, a gente ainda não pode compartilhar, tá? Eu tenho certeza que vocês não vão falar para ninguém, mas eu estou muito ansioso que isso aconteça, uma série de 4 a 5 episódios. Eu estou muito feliz e muito alegre que realmente isso aconteça. Porque, gente, é muito emocionante. Eu lembro que uma vez eu recebi uma chamada de vídeo de uma amiga lá de Exu, a Marla. Ela falou, Paulo, olha o que está acontecendo aqui. Eu estava lá no banco, lá, trabalhando. Eu falei, Marla, eu estou aqui no meio da reunião. Paulo, está lindo demais, você tem que assistir isso. Ela fazia uma chamada de vídeo com um vaqueiro todo paramentado, com o celular na mão, vendo o livro e ouvindo o seu Luiz Gonzaga falando sobre a missa do vaqueiro. Gente, eu desmontei na hora. Porque a gente faz um trabalho que não é inclusivo. Ele vai para o intelectual até a pessoa mais simples. E aí ver aquela imagem do vaqueiro, eu falei, gente, esse trabalho valeu a pena. Valeu muito a pena. E como vale a pena a gente se propor a fazer esse tipo de trabalho para a nossa cultura? Isso é um desafio que eu faço para todos nós. Está tendo agora lá no Cariri, em Nova Olinda, a mostra cultural. E eu estava conversando lá com o pessoal, gente, imagina se cada brasileiro, cada nordestino, a gente trazer para nossos lares, para nossas casas, arte da cultura popular. A gente fazer essa economia girar. Aqui no Ceará tem tanto mestre Pediceleiro, que fez a capa do nosso livro, mestre Lourenço, que faz as xilogravuras. Eu acho que é tão importante cada um de nós assumir o compromisso junto com os artesãos, junto com as pessoas que se propõem a fazer esse trabalho. E por falar em trabalho, eu já estou emendando um outro projeto, e aí é um compromisso que eu também vou assumir com vocês, que agora é com o filho. Agora é com o Gonzaguinha. O Gonzaguinha que eu conheci quando era criança, lá em Exu. O Gonzaguinha, que eu era um adolescente, ficava trancado no quarto ouvindo o Gonzaguinha. E o quanto que o Gonzaguinha é importante, principalmente nos dias atuais. Quanto que a sua música ela é tão atual. A gente não tem cara de babaca. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. A gente tem que lutar por muita coisa que está acontecendo. E agora, em setembro de 2025, o Gonzaguinha vai completar 80 anos de nascimento. 80 anos do moleque. Então a gente já está desenvolvendo um trabalho multimídia, com todas as capas, com todos os discos, fazer uma imersão também para homenagear
o filho do seu Luiz Gonzaga, que é um artista genial, maravilhoso, incrível. Eu já estou fazendo esse trabalho de pesquisa, já estou percorrendo o Brasil inteiro para pesquisar. E em breve a ideia é lançar no começo do ano que vem esse projeto em homenagem ao Gonzaguinha. E por falar também em Gonzaguinha, eu gostaria de caminhar esse bate-papo para o final e fazer uma reflexão de uma música lançada pelo Gonzaguinha em 1984, em que o Erasmo Carlos recitou essa música, cantou essa música no discurso da Direta Já. Ele falou, gente, eu acho que é uma mensagem de esperança que eu posso trazer aqui para todos vocês, na voz, no texto do Gonzaguinha. E o Erasmo falou isso pro pessoal e eu quero compartilhar esse momento aqui com vocês. Nunca pare de sonhar, sementes do amanhã. Abre aspas, Gonzaguinha. Ontem o menino que brincava me falou que o hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu quero todo mundo comigo, vamos lá. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gente, muito obrigado.